Olha, a psicanálise é um campo que fascina, né? Mas junto com esse fascínio sempre vem uma dúvida, uma pergunta que não quer calar. Afinal, quem é que pode praticar a psicanálise? Essa é uma questão super importante, principalmente para quem está pensando em seguir por esse caminho. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: um psicanalista que não tem formação em medicina ou psicologia pode de verdade atender clinicamente? Sabe, essa incerteza é muito comum. E para resolver isso de vez, a gente vai ter que olhar um pouco para trás, para a história, e também entender o que a legislação diz hoje. Para a gente não se perder, o nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, vamos entender de onde vem essa dúvida toda. Depois, a gente volta lá na origem, na visão do próprio Freud. Em seguida, damos um pulo na história da prática, para então chegar na situação legal de hoje em dia. E claro, vamos terminar com uma olhada para o futuro. Bom, vamos lá. Começando a desvendar esse mistério. Essa dúvida sobre a prática clínica, ela não aparece do nada, né? O negócio é que a psicanálise ocupa um lugar, digamos, bem particular. Ela fica ali lado a lado com profissões super regulamentadas, como a medicina e a psicologia. E é por isso que entender essa questão é tão importante. E olha, para entender isso de verdade mesmo, não tem outro jeito. A gente precisa ir direto na fonte, no criador de tudo, Sigmund Freud. O jeito que ele imaginou, que ele concebeu a psicanálise, é ali que está a chave para responder a nossa grande pergunta. Freud via a psicanálise como um ofício leigo. Mas o que raios isso quer dizer? Bom, leigo aqui não é no sentido de amador, não. Significa que, desde o comecinho, a ideia era que a psicanálise não fosse uma exclusividade de médicos ou psicólogos. Ela foi pensada para ser uma profissão aberta, acessível. E o ponto mais importante é esse. Isso não era só uma ideia vaga na cabeça do Freud. Pelo contrário, ele defendeu essa visão com unhas e dentes, sabe? Ele literalmente batalhou em congressos, até em tribunais, para garantir que a psicanálise continuasse sendo um campo independente e aberto a todo tipo de profissional. E essa visão do Freud, ela não ficou só na teoria, não. Ela criou raízes, deu origem a uma tradição longa, sólida. Então vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa ideia foi se consolidando década após década. Pensem um pouco, a gente está falando de mais de 100 anos de prática. 100 anos! Isso é tempo pra caramba. É uma história que mostra, sem sombra de dúvida, como a psicanálise se firmou e cresceu como um campo de conhecimento e de atuação profissional. E o mais importante, de forma totalmente independente. É aqui que a diferença fundamental fica bem clara. Olha só, psicanálise não é um bracinho da psicologia ou da medicina. Não mesmo. Ela se desenvolveu em paralelo, sabe? Com seus próprios institutos de formação, seus próprios métodos e desde sempre com as portas abertas para profissionais de tudo quanto é área. E a maior prova disso é só olhar para quem praticava. Nomes gigantes que ajudaram a construir a psicanálise não eram nem médicos nem psicólogos. A gente tem a Anna Freud, que era pedagoga, o Oscar Pfister, que era teólogo. Isso só reforça a ideia de que o campo sempre se beneficiou, sempre floresceu com essa mistura de olhares e saberes. Beleza, história é muito legal, mas e hoje em dia? Como é que toda essa tradição se transforma em legitimidade legal no mundo real? Bom, agora a gente vai analisar a estrutura que dá sustentação para essa profissão no cenário atual. Então, a legitimidade da prática clínica no Brasil se apoia em 3 pilares, 3 bases bem fortes. Primeiro, a tradição, aquela história de mais de 100 anos que a gente já falou. Segundo, a legislação. As leis classificam a psicanálise como uma ocupação livre, o que dá segurança para quem atua. E terceiro, a jurisprudência. Que nome é esse, né? Basicamente, são as várias decisões da justiça que, repetidamente, reconhecem e confirmam a profissão. E olha que interessante, isso não é uma jabuticaba, uma coisa que só existe aqui no Brasil. De jeito nenhum. Esse reconhecimento da psicanálise como uma profissão aberta é o padrão afora também. Acontece em vários países pelo mundo, todos seguindo aquela visão original do Freud. Agora, atenção para esse ponto que é crucial. Os próprios conselhos de medicina e de psicologia reconhecem a prática da psicanálise. Mas tem uma condição, que é muito clara e muito importante. O psicanalista não pode fazer coisas que são atos exclusivos, restritos por lei aos médicos ou aos psicólogos. Cada um no seu quadrado, entende? Bom, depois de ver tudo isso, a discussão meio que muda de nível, né? A pergunta não é mais se um psicanalista pode ou não pode atender. Isso já está claro. A questão agora passa a ser como essa atuação se fundamenta. Quais são as bases dela?
Então, a resposta para nossa pergunta inicial é bem clara. É um sonoro sim. A psicanálise foi criada para ser um ofício leigo aberto, e foi exatamente o que ela se tornou. Ao longo de mais de um século, ela se consolidou como uma prática clínica totalmente legítima, com respaldo da tradição, das leis e da justiça. Certo, a legitimidade está mais do que estabelecida. Só que isso abre a porta para uma outra pergunta que também é super interessante. Beleza, mas o que a lei exatamente diz? Qual é a base legal específica que garante a psicanálise como uma ocupação livre? Isso aí já é assunto para um outro mergulho, né?